todos bem-vindos. Nós estamos na parte 2 do contrato social e eu já quero pedir para vocês deixar o seu like e não deixar de se inscrever no canal, porque assim você fica por dentro de todas as novidades que a gente vai subindo a cada dia e assim você fortalece também. Assim a plataforma vai entender que você se interessa pelo conteúdo que nós estamos disponibilizando e você não fica alheio ao conteúdo. Bora lá para a leitura então? Do direito do mais forte. O mais forte nunca é mais forte demais para ser senhor, se não transformar a força em direito, e a obediência em dever. Disso resulta o direito do mais forte, direito tomado de modo irônico em aparência, e realmente estabelecido em princípio. Mas alguma vez nos explicarão esta palavra? A força é uma potência física, não vejo qual moralidade possa resultar de seus efeitos. Ceder à força é um ato de necessidade, não é de vontade. E, no máximo, um ato de prudência. Em que sentido poderia ser um dever? Suponhamos por um momento o assim chamado direito, digo que resulta disto apenas uma confusão inexplicável. Pois, quando a força que faz o direito, o efeito se modifica com a causa. Toda força que supera a primeira sucede o seu direito. Uma vez que se pode desobedecer impunemente, torna-se legítimo fazê-lo. Como o mais forte sempre tem razão, basta agir como sendo o mais forte. Ora, que direito é este que parece quando cessa a força? Se devemos obedecer pela força, não é necessário obedecer pelo dever. E se não se é mais forçado a obedecer, não se está mais obrigado a isto. Vê-se, portanto, que a palavra direito nada acrescenta à força. Aqui não significa absolutamente nada. Obedecer às potências, se isto significa, entre aspas, ceder à força, o preceito é bom, porém supérfluo. Afirmo que jamais será violado. Todo o poder vem de Deus, reconheço, mas toda doença também. Então, não é mais necessário chamar o médico? Quando um bandido me surpreende num recanto da floresta, não somente devo pela força entregar-lhe a bolsa, mas caso pudesse escondê-la, seria em sã consciência obrigado a entregá-la? Porque, enfim, a pistola que ele segura também é uma potência. Convenhamos, então, que a força não constitui o direito, e que somente se será obrigado a obedecer às potências legítimas. Portanto, retornamos sempre à minha pergunta primitiva. Capítulo 4 da escravidão. Posto que nenhum homem tem autoridade natural sobre seu semelhante, e que a força não produz nenhum direito, restam, portanto, as convenções como base de toda a autoridade legítima entre os homens. Se um indivíduo, afirma Grotius, pode alienar sua liberdade e se tornar escravo de um senhor, por que um povo inteiro não poderia alienar-se à sua liberdade e se tornar súdito de um rei? Temos aí termos equívocos que necessitam de explicações, mas devemos nos deter em alienar. Alienar é dar ou vencer. Ora, um homem que se torna escravo de outro não se dá. Ele se vende, ao menos para a sua subsistência. Mas por que um povo inteiro iria vender-se? Um rei, longe de oferecer a subsistência aos súditos, tira a sua deles. E segundo Rebalais, um rei não vive de pouca coisa. Os súditos dão, portanto, sua pessoa, contanto que também lhes sejam tomados seus bens? Não vejo o que lhes resta para conservar. Dirão que o déspota garante aos súditos a paz civil, que seja mais o que eles ganham e as guerras em que sua ambição os lança? Se sua avidez insaciável, se os vexames de sua administração os arruinam mais de suas dissensões? O que ganham, se essa tranquilidade mesma é uma de suas misérias? Vive-se tranquilo também nas prisões. Isto já é suficiente para que alguém se sinta bem nelas? Os gregos presos no antro do Cíclope viviam tranquilos aguardando sua vez de serem devorados? Dizer que um homem se dá gratuitamente é dizer uma coisa absurda. É inconcebível, tal ato é ilegítimo e nulo.
pelo simples fato de que quem o faz não está em posse de seu bom senso. Dizer a mesma coisa de um povo inteiro é supor uma nação formada por loucos. A loucura não gera direito. Mesmo que cada um pudesse alienar-se, não poderia alienar seus filhos, posto que eles nascem homens livres. Sua liberdade lhes pertence, e ninguém além deles tem o direito de dispor dela. Antes que atinjam a idade da razão, o pai pode, em seu nome, estipular as condições para sua conservação, para seu bem-estar, mas não dá-los irrevogavelmente e sem condições, pois essa doação é contrária aos fins da natureza e ultrapassa os direitos da paternidade. Para que um governo arbitrário fosse legítimo, seria necessário que a cada geração o povo fosse o senhor para admiti-lo ou rejeitá-lo, mas então esse governo não seria mais arbitrário. Renunciar à liberdade é renunciar à sua qualidade de homem, aos direitos da humanidade e mesmo seus deveres. Não há compensação possível para aquele que renuncia a tudo. Tal renúncia é incompatível com a natureza do homem. E excluir toda a moralidade de suas ações é excluir toda a liberdade de sua vontade. Finalmente, é uma convenção vã e contraditória, estipular por outro lado uma autoridade absoluta e por outro uma obediência sem limites. Não está claro que não há compromisso com aqueles sobre os quais se tem o direito de tudo exigir. E essa única condição, sem equivalente, sem troca, resulta na nulidade do ato. Pois qual direito teria meu escravo contra mim, se tudo o que ele tem me pertence, e sendo seu direito o meu, esse direito meu contra mim mesmo é uma expressão que não tem sentido.